A noite cai lentamente sobre a pequena vila, e a brisa fria traz consigo sussurros de histórias antigas que reverberam nas mentes de seus habitantes. Há muitos anos, uma casa imponente, agora em ruínas, ergue-se sombriamente no fim da rua principal. Os habitantes locais, temerosos e supersticiosos, evitam passar por perto, especialmente ao cair da noite, quando a escuridão parece ganhar vida própria. Dizem que a casa pertenceu a uma família que desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas ecos de risos infantis e o som de passos perdidos que ainda ecoam em seus corredores. Hoje, vamos nos aventurar e explorar o que se esconde por trás dessas paredes desgastadas pelo tempo e cobertas de poeira. As janelas quebradas da casa parecem olhos vazios, espreitando o mundo exterior com um ar de maldição, enquanto as portas rangem, como se guardassem segredos sombrios que nunca deveriam ser revelados. Ouviremos relatos de quem teve coragem de entrar, pessoas que juram ter visto sombras dançando e ouvido sussurros que ecoam em corredores escuros e frios. O que realmente aconteceu com aquela família, porque ninguém, em sã consciência, ousa se aproximar daquela casa abandonada, marcada pelo mistério. Ao longo dos anos, inúmeras histórias surgiram sobre a casa abandonada, como um verdadeiro conto de horror que se espalhou de boca em boca. Um grupo de jovens corajosos, movidos pela adrenalina e pela curiosidade, decidiu desafiar a lenda e passou uma noite inteira em sua companhia. Enquanto exploravam os quartos empoeirados e cheios de teias de aranha, começaram a ouvir risadas distantes, ecos de uma felicidade que há muito foi perdida. Em uma das salas, encontraram um álbum de fotos, suas páginas amareladas revelando imagens de uma família feliz. Mas uma das fotos estava estranhamente rasgada, como se algo ou alguém tivesse sido removido deliberadamente, deixando um vazio. À medida que as horas passavam, a sensação de estar sendo observado se intensificava. O frio na espinha se tornava quase insuportável quando notaram que objetos pareciam se mover sozinhos, como se a casa estivesse viva, reagindo à sua presença. Um deles, tomado pelo pânico e pela incerteza, decidiu sair correndo, enquanto os outros tentavam entender o que estava acontecendo em meio ao caos. Foi então que ouviram uma voz sussurrante chamando seus nomes, como se a casa estivesse viva e quisesse se comunicar de uma forma estranha e aterradora. Eles conseguiram escapar, mas não sem levar consigo uma sensação inquietante de que algo os observava, uma presença que nunca os deixaria em paz. Histórias como essa são comuns em vilarejos repletos de mistérios, mas nenhuma é tão intrigante quanto a da família que um dia viveu na casa. Relatos antigos indicam que, antes de desaparecerem sem deixar vestígios, eles eram conhecidos na vila por sua generosidade e bondade. A matriarca, uma mulher de olhos penetrantes e uma aura quase hipnótica, tinha um talento especial para contar histórias. Dizem que suas narrativas sempre continham lições profundas, mas algumas eram tão sombrias e perturbadoras que as pessoas sentiam um arrepio ao ouvi-las, como se soubessem que havia verdades ocultas em suas palavras. Após o misterioso desaparecimento da família, a casa foi selada e esquecida, mas os moradores começaram a notar fenômenos estranhos e inexplicáveis. Objetos desapareciam, ruídos ecoavam nas noites silenciosas, e sombras eram vistas espreitando pelas janelas em momentos de descuido. O mistério se aprofundou ainda mais quando um investigador local, determinado a descobrir a verdade, decidiu vasculhar a casa em busca de respostas. Ele encontrou um diário escondido entre as tábuas do piso, repleto de anotações sobre rituais e invocações que deixaram todos em estado de choque. As últimas páginas
estavam preenchidas com medos e dúvidas, como se a matriarca estivesse ciente de algo terrível que estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar o destino de sua família para sempre. O que realmente aconteceu naquela casa? Os moradores da vila ainda se perguntam se a família foi tragicamente vítima de sua própria curiosidade em buscar conhecimento oculto e perigoso. A casa permanece como um símbolo de mistério, guardando segredos que talvez nunca sejam revelados, enquanto as histórias continuam a ser contadas em noites frias ao redor da fogueira. A lenda da casa abandonada se torna mais rica e complexa a cada ano que passa, atraindo a curiosidade de novos aventureiros. Ao final deste episódio, deixamos uma pergunta no ar. O que você acredita que realmente aconteceu com a família que morava na casa? Será que a curiosidade deles os levou a um destino sombrio e aterrador? Deixe suas teorias nos comentários. E quem sabe poderemos descobrir juntos os segredos que ainda permanecem escondidos entre as sombras da história. Te vemos no próximo Segredos dos Antigos.